amada igreja, para a leitura do livro dos Gênesis, capítulo 41. Leremos a partir do verso 29. Gênesis 41, leremos do 29 ao 40. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e guardou nas cidades o mantimento do campo, ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta, porque iam além das medidas. Eu acabei lendo aqui até o 49. Quero deixar como tema os versos 32 e 33. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Quero convidar a amada congregação para uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo,
neste momento de culto, Deus, em que estamos com a Tua graça, sob a Tua autoridade, Deus, com todo respeito e reverência agora, estamos diante da Tua santíssima palavra. Palavra revelada aos Teus santos, palavra que traz vida, Deus, palavra que é luz para o nosso caminho, palavra, Deus, que cura nossas feridas, palavra, Senhor, que nos traz vida, palavra que nos apresenta, Deus, a Tua salvação através do Verbo, o Verbo de Deus. Por isso, Deus, neste momento nós nos submetemos totalmente à Sua palavra. Mais uma vez, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados e rogo a Ti o Teu auxílio, que Teu Santo Espírito nos ilumine na compreensão dessa palavra revelada e que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, cujos olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, o que está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, aquele que de sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, e que tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A esse vos proclamo nesta manhã, aquele que nos ensinou a ser simples e a orar, o pão cotidiano nosso dá-nos hoje. Sim, amados irmãos, simplicidade, ser simples, dá-nos o pão de hoje. O pedido não é dar-nos fartura todos os dias, mas o pedido é o pão cotidiano, ou seja, de dia em dia, dê-nos o nosso pão. Não nos deixe sem sermos dependentes do Senhor. Não nos castigue permitindo que a nossa incredulidade, que algum tipo de orgulho, algum tipo de soberba venha nos dominar de tal forma que nós não nos sintamos mais dependentes do Senhor. Não levante seu cetro de ferro contra nós, permitindo que a nossa mente, o nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto venha nos levar por caminhos que não sejam os caminhos da dependência do Senhor. Este é a quarta petição. Esta é a quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Obtermos o pão está diretamente e intimamente ligado à vontade de Deus que tudo governa. Por isso, nós oramos também: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O homem poderoso pode pensar: bem, isto não está ligado à vontade de Deus. O pão nosso de cada dia não está ligado à vontade de Deus. Está ligado ao fato de eu ter dinheiro para ir à padaria comprar o meu pão. O homem poderoso ele pode pensar nisso. Mas o homem simples, ele pode pensar também sobre isso. Bom, trilhe o caminho do pão até ele chegar à padaria. Faça o caminho inverso. Para ser pão na padaria, ele teve que ser farinha. Para ser farinha, teve que ser trigo. Para ser trigo,
teve que ser uma semente. Para que a semente germinasse, teve que haver um milagre oculto no subsolo da terra, onde ninguém vê o que acontece. Não é isso um milagre? Como o grão nasceu da morte, a semente morta e seca gerou espiga e grãos. Como isso aconteceu? Qual energia pode trazer vida outra vez à matéria morta? A matéria morta e seca. Segundo a física e a termodinâmica, segundo a lei da física e a termodinâmica, é uma energia que inicia um processo. Mas qual energia pode trazer vida a uma matéria morta? Qual energia conhecida pode trazer vida a uma matéria morta e seca, como uma semente? A termodinâmica pode ensinar o fim, e ela diz com bastante propriedade que tudo que existe caminha para o fim. Mas se tudo que existe caminha para o fim, e isto referente à matéria é certo, de onde vem o começo de todas as coisas? O motor propulsor deve impulsionar com energia para que as coisas comecem. Mas de onde vem a vida no que já viveu e hoje está morto como uma semente? De onde vem a vida? No que já teve vida um dia, caminhou para o fim e hoje está morto e seco. Será que essa energia vem da terra? Será que essa energia vem da água, da chuva? Não se tem conhecimento que a terra e a água possuem energia para trazer vida novamente ao que já viveu e agora está morto. A vida que surge da ressurreição da semente não provém de energia alguma conhecida, mas exclusivamente da autoridade de Deus. Veja aqui no texto que lemos, Gênesis capítulo 41, verso 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ela há de acontecer. O que há de acontecer? A abundância, a fartura e a fome. Ambas situações produzem de Deus. Nós sabemos que José interpretou sonhos quando estava preso. Nós sabemos que o Faraó teve sonhos como este, e só José, usado por Deus, pôde interpretar esses sonhos. Mas nós não vamos fazer uma introdução falando de José, porque nós estamos pregando sobre Cristo. E José aqui tipifica Cristo. Veja bem que isto acontece quando José completa 30 anos. Ou seja, no mesmo tempo, na mesma idade que Cristo começa o seu ministério. Veja bem que Faraó coloca José num lugar de destaque, num lugar de autoridade, assim como Deus colocou Cristo no lugar de autoridade. Veja bem que o Faraó fala para José: todos se inclinarão diante de ti, assim como a palavra de Deus diz, como Deus colocou Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Veja bem que ninguém poderá levantar a mão ou levantar o pé sem a autoridade da palavra de José. E veja bem que o autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Cristo é que sustenta todo o universo. Se alguém levanta a mão, se alguém levanta o pé, é porque Deus permitiu. E a palavra de Cristo que sustenta todo o universo está movendo isso como um motor propulsor. Por isso que o homem não deve entregar-se às suas próprias arrogâncias. Por isso que o homem não deve entregar-se ao perverso sentimento de incredulidade que visa endurecer o seu coração, aonde ele fala: o meu pão eu mesmo vou na padaria e compro com o meu dinheiro. Porque se Deus não der a energia para aquela semente produzir o fruto, ou se Deus não der energia para o homem soberbo, para ele trabalhar e conquistar o seu sustento com o suor do seu rosto, simplesmente nada vai acontecer. Porque mesmo que Deus te dá abundância,
é o mesmo Deus que dá a fome. Conforme nós vemos aqui em Gênesis capítulo 41, verso 28. E tudo isso com um propósito santo, sábio e verdadeiro. Portanto, nosso principal pedido, quando oramos ao Senhor, com todo respeito e reverência, o pão nosso de cada dia nos vai hoje, não é matar a nossa fome, mas é continuar mantendo a nossa dependência. Continue mantendo a nossa dependência do Senhor. Por favor, Deus, não me dê fartura para todos os meses, para que não fique como aquele homem que derrubou o seu celeiro porque teve uma grande safra e encheu o seu celeiro de bens e disse para a sua própria alma, ele disse para ele mesmo: come, bebe, regala-te, porque tem para muitos anos. Esse era o pensamento desse homem, que estava próspero, mas a palavra de Deus foi: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens para dar? Os teus 7 anos de abundância já foram, agora chegou 7 anos de fome, a sua miséria espiritual de se apresentar a Deus sem ter nada, absolutamente nada a oferecer ao Rei do Universo. Ele não quer os teus celeiros, porque se os seus celeiros estão cheios, é porque houve um milagre da ressurreição da semente, que foi possível fazer com que você enchesse os teus celeiros. Se você teve energia para plantar e colher, foi porque Ele lhe concedeu essa energia. Portanto, o nosso pedido, supre-se a Deus. Mas o nosso pedido, por favor, Senhor, por favor, não tanto pelo pão, mas pela dependência do Senhor. Não me deixe ser guiado por outros caminhos. Deus, não me entregue ao meu próprio erro. Deus, não me entregue à minha própria soberba. Deus, não mude o meu foco, onde eu passo confiando apenas no meu braço mortal. Jeremias, uma passagem bastante conhecida, diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. Muitas pessoas interpretam errado essa passagem e dizem que não pode confiar em outro homem. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que ele não pode confiar nele mesmo, que faz do seu braço mortal a sua força. Bem-aventurado é aquele que confia no Deus que providencia o milagre da energia propulsora para que as coisas possam acontecer na nossa vida, para que possamos levantar a mão e levantar o pé, porque Ele tem essa autoridade, e essa autoridade é concedida a Cristo diretamente por Deus, e mais ninguém tem essa autoridade. E Ele tem a autoridade, e Ele concede a quem quer. Está concedido a você levantar a sua mão a hora que você quiser. Está concedido a você levantar o seu pé a hora que você quiser. Mas saiba, são 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Um dia a nossa mão não vai levantar mais. Um dia o nosso pé não vai levantar mais. E nós vamos nos apresentar a Ele, ao Rei do Universo, ao Verbo de Deus. E o que teremos a dar? Portanto, dê-nos o pão de cada dia. Mas, Senhor, não nos detemos somente em pedir que supras com a Tua providência maravilhosa, que não fiquemos com fome, que tenhamos pão na nossa mesa para oferecer para a nossa família. Nós precisamos disso. Mas, Senhor, muito além disso, quando pedimos a Ti, dê-nos o pão de cada dia, por favor, Senhor. Que nós não sigamos pelo caminho dos que acham que não precisam depender do Senhor. Que nós não sigamos por esse caminho, porque esse caminho é caminho de morte. Não importa se o pão que o Senhor vai me dar hoje é apenas um pão. Não importa se o pão que o Senhor vai me dar hoje é pão com mortadela. Não importa que o pão que o Senhor vai me dar hoje é um contrafilé. Não importa o alimento. Nós somos gratos pelo que o Senhor tem nos dado. Mas acima de tudo, que nós não percamos de vista a nossa dependência do Senhor. Porque para levantar a mão, ou para levantar o pé, nós precisamos da autoridade exclusiva do Verbo da vida. E aqui então, nós podemos ver que a vida surge da ressurreição da semente. Ela não vai produzir, ou seja, ela não provém de energia alguma conhecida, mas exclusivamente da autoridade de Deus. A vida
a ressurreição, ela não acontece baseada em alguma energia ou autoridade humana, mas unicamente, exclusivamente da autoridade de Deus. Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura na primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 8. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Veja bem, Paulo, ele recebeu essa palavra, mas o que ele recebeu é segundo as Escrituras. Ele prega a palavra segundo as Escrituras, e não sua opinião pessoal. E que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Estamos aqui diante de um documento histórico. Pessoas que testificaram que Cristo ressurgiu. Cefas, os apóstolos, uma multidão de 500 pessoas, testemunhas oculares, que constataram o milagre da ressurreição. Nós constatamos o milagre da ressurreição quando nós vamos na padaria e compramos um pão. Aquele pão só está lá porque uma semente ressuscitou. E é o mesmo processo a nossa ressurreição. Agora entenda bem uma coisa: a nossa ressurreição depende da ressurreição de Cristo, o primogênito entre os mortos. Por isso, nunca, em momento nenhum, deixe-se levar pelo pensamento blasfemo que é possível separar a humanidade de Cristo da sua divindade. Nunca caia nesse erro. Porque se vamos ressuscitar, é porque Cristo ressuscitou primeiro, homem como nós, no entanto, divinamente ressuscitado. O ressuscitador de si mesmo, conforme João capítulo 2, verso 29. Portanto, irmãos, a nossa ressurreição, ela depende da ressurreição de Cristo. Quero convidar também os amados irmãos para a leitura aqui, no próprio capítulo 15, a partir do verso 35. Alguns dizem que não há ressurreição. E o apóstolo Paulo chama tais pessoas de insensatos. Veja. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Verso 36. Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. E olha só, ele diz aqui, há mais de 2000 anos atrás, no verso 39, que a ciência só foi publicar e confirmar no século XX. Até o século XX, achavam que toda a carne provinha do mesmo elemento. Eu não tenho conhecimento científico para dar uma explicação melhor para os irmãos, mas achavam que toda a carne era igual. Depois perceberam que não, que é diferente. A carne do ser humano, a carne dos animais, das aves e dos peixes. Mas há 2000 anos atrás o apóstolo Paulo já falava isso. Verso 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Então veja que Deus dá o corpo que ele desejar dar. Para o trigo ele vai dar corpo de trigo, mas houve o milagre da ressurreição. E para nós ele vai dar um corpo glorificado, onde possamos viver
eternamente com Ele, no seu paraíso celeste. Diante desse processo incrível da vida nascendo da morte, nos compete simplicidade. Não nos compete aqui nenhum tipo de arrogância, Deus. Nos compete simplicidade em reconhecer que não depende de nós, nem do nosso dinheiro, mas da autoridade de Deus, que haja alimento em nossa mesa para a nossa família. Por isso, no texto do livro dos Gênesis, observamos os versos 32 e 33 do capítulo que nós lemos, do capítulo 41. Veja aqui, Gênesis 41, versos 32 e 33. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus. Primeira coisa que nós vemos aqui é que a coisa é estabelecida por Deus. Em outras palavras, não importa a nossa crença, não importa a nossa opinião, não importa que nós discordamos que as coisas sejam assim, não importa se alguém vai chamar Deus de injusto por as coisas serem assim, não importa, porque a coisa é estabelecida por Deus. Digamos que alguém se revolte pelo fato da terra ser redonda ou do mar ser azul. Alguém pode se revoltar. É azul, né? Verde e azul, né? Se marca verde, marca azul, né? Então vamos entender bicolor. A pessoa pode se revoltar e falar: eu quero que a terra seja triangular. Na minha opinião, a terra tinha que ser um triângulo. Eu acho que isso é errado. Eu me revolto com relação a isto. Eu não me conformo com isso. Eu sou totalmente contra. Ainda assim, a terra vai ser redonda. Embora tenha os terraplanistas, né? Mas vamos entrar nisso. E o mar azul ou verde, eu acho que o mar tem que ser amarelo. Eu sou contrário a isso, não está certo. Deveria ser cor-de-rosa. Ainda assim, não vai mudar a cor do mar, mesmo que alguém se revolte com relação a isso. Assim, portanto, a coisa é estabelecida por Deus. Mesmo que nós passemos a nossa vida toda reclamando, murmurando, nos revoltando, achando que não é certo, tendo outras crenças, pensando que deveria ser diferente, falando que é diferente, ensinando que é diferente, seguindo ensinos de quem ensina que é diferente, ainda assim a coisa não vai mudar, porque ela é estabelecida por Deus. É só isso. A segunda coisa é que, além de ser estabelecida por Deus, verso 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Como os dias passam rápido. Já teve essa sensação? Como o tempo está passando rápido. E quando alguém passa numa certa barreira de idade aí, e chega na frente do espelho e fala: nossa, já não sou mais aquele jovem que eu era. Parece que foi ontem. Deus se apressa a fazê-lo. Salmo 147, verso 15. Quando Deus dá sua ordem, a sua palavra corre veloz na terra. Portanto, não se iluda. A coisa é estabelecida por Deus. Deus se apressa por fazer. Se você está nos seus 7 anos de abundância, de prosperidade, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. E se prepare. Guarde nos seus celeiros valores reais que possam te alimentar nos 7 anos de fome. E além disso, a coisa estabelecida por Deus, Deus se apressa em fazê-lo. E veja aqui, por favor, no verso 33. Agora, pois, escolha a Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faraó escolheu um homem ajuizado e sábio, que tipificava Cristo, que era José. Mesmo sem ele saber. Ele escolheu um homem ajuizado e sábio para governar a sua casa. Mas essa palavra não é só para o Faraó. Essa palavra é para mim e para você. Toda coisa é estabelecida por Deus. E ele se apressa em fazê-lo. Agora, estabeleça um homem ajuizado e sábio para governar a tua casa. Eu quero vos proclamar quem é o homem ajuizado e sábio para governar a tua casa.
Este alguém ajuizado e sábio para governar a sua casa é Cristo. O maravilhoso conselheiro de Isaías 9,6. O que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, de Hebreus 1,11. O que traz vida e vida em abundância, de João 10,10. O que nos prepara lugar na vida por vir, de João 14,3. O que faz juízo na terra, abrindo o livro e desatando os selos, de Apocalipse 5,5. E eu quero ler com você sobre este homem ajuizado e sábio, que você, aconselho eu, deve colocar para administrar a sua casa. Convido a amada igreja do Senhor Jesus Cristo para a leitura em Apocalipse capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este que João viu o céu aberto, um cavaleiro e um cavalo branco, representando a santidade, fiel e verdadeiro, que peleja e julga com justiça. Ele vai ser fiel a essa palavra dele e vai julgar com justiça. Ele vai fazer justiça àqueles que passaram os seus 7 anos de abundância blasfemando contra o nome de Deus, sentindo-se que o pão sobre a mesa dele vem do próprio dinheiro dele, que confiou no seu braço mortal, que quebrou os seus celeiros, construiu celeiros maiores, e disse à sua própria alma, ministrou a si mesmo: come, bebe e regala-te, porque tem bens para muitos anos. Esse será julgado fielmente pela palavra que nos foi evangelizada. Está vestido, verso 13, com um manto tinto de sangue. Ele derramou o sangue puro para comprar a sua igreja. E isto é fiel e digno de toda aceitação. Que nós somos comprados por alto preço. E a nossa resposta é apenas a gratidão e não a arrogância e orgulho. É a gratidão. Obrigado, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje, Senhor, que eu quero manter a dependência do Senhor. Porque eu sei que eu sempre vou depender do Senhor. Porque eu sei que o meu único consolo na vida ou na morte é saber que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao Senhor. E quer comamos, quer bebamos, quer vivamos, quer morramos, tudo é para a glória do Senhor. E seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo e branco. Ou seja, santos, santos, totalmente santos. Onde será preservada a misericórdia naqueles que Deus comprou, que Cristo comprou com seu sangue. E será feita a justiça, a sentença condenatória sem misericórdia, mas a justiça perfeita sendo feita, de forma santa. Da sua boca sai uma espada afiada. Qual é essa espada? É a palavra dele. Para ferir as nações, que ele mesmo vai reger com cetro de ferro. E pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Esse lagar do vinho
Não é o sangue puro que ele derramou, que está no seu manto, mas o sangue dos ímpios. Porque os ímpios perecerão no inferno, na presença do Cordeiro e dos seus anjos, conforme diz as Escrituras. Portanto, irmãos, hoje vamos partir o pão e beber o fruto da videira. Que essa comunhão santa com o Rei do Universo seja um marco em nossas vidas. Que seja a nossa postura de pedirmos a Ele que nos governe, que nos santifique, nos ensinando a separar o bem do mal. Que o seu reino venha e nos governe. Que a vontade dele seja realizada em nós. E que por sua graça e pelo seu favor nos dê o pão cotidiano que nos mantém vivos. Mas não retire de nós o estado de consciência claro que dependemos dele, independente da fartura que ele tem nos dado. Convido a amada igreja para louvarmos a Deus com o hino 260 como resposta a esse sermão, hino 260 de Salmos e Hinos. E